Fazendeiro brutal revelado, o destino transformador que fez ele enfrentar suas próprias carnes. João, um fazendeiro de 50 anos, era o exemplo vivo de um homem que alcançou o sucesso, mas a um custo altíssimo. Conhecido por sua rudeza em São Miguel das Palmeiras, a pequena cidade onde morava, ele tinha construído uma fortuna sólida através de trabalho árduo e enxurradas de sacrifícios. Mas a riqueza só trouxe solidão. Sua filha, Maria, com apenas 19 anos, decidiu deixar a fazenda em busca de um futuro que João nunca havia compreendido. A partida dela dilacerou o coração do pai e quebrou o que restava da harmonia familiar. Em um dia como outro qualquer, enquanto conduzia suas rotinas pesadas na lavoura, uma notícia devastadora chegou como um furacão. Seu pai, o vovô Pedro, falecera. A dor irrompeu em seu peito como uma tempestade, trazendo lembranças de ensinamentos sobre a importância do amor e da família, palavras que João havia esquecido em meio à sua cegueira. No funeral, viu a tristeza na face de sua mãe, olhares de compaixão e murmúrios entre os vizinhos. Mas Maria não estava lá, e isso fez sua dor aumentar ainda mais. Como poderia sua filha perdoá-lo por tudo o que ele havia feito? O funeral, repleto de lágrimas e lamentos, se transformou em um catalisador para a reflexão. Mantendo-se afastado, João não conseguiu evitar que suas paredes se tornassem mais altas. As vozes de reprovação dos trabalhadores na homenagem ao vovô Pedro se juntaram à sua própria crítica interna. De repente, ele percebeu que sua busca por riquezas o isolou como uma ilha. Ao tentar se proteger com sua arrogância, ele se viu rodeado de um mar profundo de solidão. Foi durante um evento na comunidade, onde todos se uniram para honrar o legado do avô, que a realidade cruel bateu à sua porta. Enquanto ele exibia suas conquistas, os olhares de desaprovação o atravessavam como setas. Não era apenas o descontentamento dos trabalhadores, mas o espelho que refletia a própria insatisfação de João. Ele se viu no centro de um desentendimento que explodiu em cheio, forçando-o a confrontar não apenas os outros, mas a si mesmo. A arrogância que construíra por tantas décadas começava a desmoronar como um castelo de cartas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Perdido em um mar de confusão, João decidiu que era hora de agir. Inspirado pela memória de seu pai, ele se despediu de sua posição elevada e desceu entre aqueles que sempre viu como inferiores. Ao juntar-se aos trabalhadores na colheita, pela primeira vez, suas mãos se encontraram com a terra, e uma onda de sentimentos desconhecidos inundou seu ser. Ele sentiu a verdadeira essência de união e respeito, uma transformação que começava a florescer em seu coração endurecido. E assim, enquanto ele tentava reconquistar a confiança de Maria e reescrever sua história, um inesperado toque de esperança surgiu. Maria, lutando por novos ares na cidade, recebeu uma chamada que poderia mudar tudo. O que será que ela dirá ao pai? A oportunidade de redenção estava à vista, mas, será que João estava realmente preparado para aceitar as consequências de suas escolhas? A história mal estava começando. Maria estava em sua pequena cozinha, cercada pelo cheiro do café acabando de ser filtrado. O sol da manhã entrava pelas janelas, mas mesmo aquela luz vibrante não conseguia aquecer seu coração. A ligação que esperava há meses finalmente chegou. Com as mãos tremendo, ela apertou o celular contra o ouvido e imaginou o pai em sua fazenda, tão distante e ao mesmo tempo tão presente em seus pensamentos. Alô, pai. Ela tomou um fôlego profundo, aguardando a resposta. Ouviu a voz grave de João do outro lado, mas algo estava diferente. Não era apenas a mesma despreocupação que sempre ouviu, mas um misto de vulnerabilidade e anseio que a tocou profundamente. Maria, eu sinto muito por não ter ido ao seu aniversário. Eu realmente sinto muito. A sinceridade nas palavras dele a surpreendeu. Ela deu um leve sorriso, marinheiro em um mar de saudade, mas não sabia o que dizer.
As lembranças da infância, as risadas durante as colheitas e até mesmo as brigas por causa das obrigações que ele impunha, começaram a dançar em sua mente. E eu não sabia como me conectar com você, pai. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, misturando-se com o café que estava prestes a servir. Eu só queria que você entendesse que eu precisava de mais do que você estava disposto a dar. Eu sei. A resposta foi curta, mas não menos impactante. Eu estou aprendendo. Estou tentando mudar e ser um homem melhor, um pai melhor. Maria hesitou. As palavras deles criavam um novo espaço no relacionamento que mal lembrava. Mas ela não sabia se acreditar na transformação do pai. O que ele realmente queria? Era uma declaração de amor ou apenas um apelo retórico para reconciliar o que estava tão quebrado? Então, o que você pretende fazer agora? Perguntou, suas emoções ainda em ebulição. Quero que você volte à fazenda. Eu prometo que faremos isso juntos. Precisamos de você aqui. A proposta soou como um convite para um novo capítulo, mas com algumas páginas amareladas e desgastadas pela falta de compreensão. O silêncio pairou entre eles, pesado como a terra que João havia começado a trabalhar novamente. Os ecos da dor e da esperança ainda dançavam no ar, desafiando um novo entendimento. E se eu não quiser voltar? A voz de Maria ficou firme, um reflexo de sua determinação. E se tudo isso for um erro? Eu gostaria de mostrar que não é. Que há espaço para nós, um lugar onde possamos construir algo diferente. A sinceridade na voz dele quebrava as barreiras que Maria havia se esforçado para levantar durante tantos anos. Enquanto ela ponderava, o sol se levantava, enchendo o espaço com sua luz dourada, deixando entrever que cada dia é uma chance para recomeçar. Mas, para isso, ambos precisariam estar dispostos a arriscar. Eu preciso pensar, pai, ela respondeu, finalmente. Não será fácil. Eu estou disposto a esperar. A nossa história não terminou. O diálogo se despediu em um tom tenso, mas instigante, como uma nova melodia que ainda não havia se completado. João estava perdido em suas próprias mudanças e Maria enfrentando suas incertezas. A distância poderia ser superada, mas os sentimentos de insegurança ainda restavam. E quando Maria finalmente desligou o telefone, não sabia que naquele mesmo instante João olhava para a terra que começava a assumir novos contornos, esperançoso, com imagens de um futuro incerto, mas que poderia finalmente ser juntos. Mas será que, em meio a tentativas de mudança, eles conseguiriam se encontrar novamente em um lugar de amor e compreensão? A história continuava, jogando cartas na mesa, enquanto o destino aguardava seus próximos movimentos. O telefone ainda estava quente contra a bochecha de Maria quando ela desligou a chamada. Se sentou à mesa da cozinha, o café já frio à sua frente. Pensamentos confusos zumbiam na sua mente como abelhas inquietas. A fazenda, aquele lugar que sempre foi um símbolo de obrigações e desencanto, agora parecia oferecer uma nova esperança. Mas seria mesmo possível começar do zero? Uma lembrança surgiu, clara como o céu azul do cerrado, o pai a ensinando a plantar, com paciência e rigor. Cada semente precisa de cuidado, Maria. Tudo tem seu tempo. Seu coração apertou ao pensar na figura dele, tão rígido mas tão angustiado em sua própria solidão. Será que havia algo genuíno nas palavras dele? Levando as mãos ao rosto, Maria fechou os olhos. Pensou em ir até a fazenda, ver com seus próprios olhos. Mas, e se tudo continuasse como antes? E se a esperança virasse poeira ao vento? A cozinha estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio. De repente, a campainha a tirou de seus devaneios. Ela se levantou, ainda incerta, e abriu a porta. Na calçada, estava Ana, sua amiga de infância, com um sorriso largo e os cabelos bagunçados pela brisa da manhã. Oi, Maria. O que houve? Você parece um fantasma. Ana exclamou, percebendo a expressão carregada da amiga. Oi, Ana, eu recebi uma ligação do meu pai. Maria hesitou, suas emoções à flor da pele. Conversou? A pergunta de Ana foi direta. Maria assentiu, sem saber por onde começar. Ele quer que eu volte para a fazenda. Diz que está mudando. Ana franziu a testa, em busca de entender.
E você, o que acha disso? Está pensando em voltar? Eu não sei. Estou tão confusa. Maria respirou fundo, o peito apertando. Eu só queria um pai, alguém que se importasse de verdade. Ana cruzou os braços, um olhar compreensivo. Às vezes, as pessoas precisam de um empurrão para mudar. Pode ser a sua chance, Maria. Mas as palavras de Ana não soavam como uma solução. Maria sentia que havia tanta dor guardada. Não bastava um pedido de desculpas. Era preciso reconstruir tudo, e isso doía. Tem mais alguma coisa? Ana puxou o assunto, percorrendo o olhar de Maria, como se lesse seu coração. Eu tenho medo de que, se eu voltar, não adiante nada. O que ele quer realmente? É só buscar um perdão fácil? A voz de Maria quebrou, e as lágrimas começaram a escorregar novamente. Ana aproximou-se, colocando uma mão no ombro da amiga. Olha, sentir medo é normal. Mas ficar paralisada não vai resolver. Você precisa decidir o que quer, e não o que ele quer. As palavras de Ana começaram a fazer sentido, como uma luz no fim do túnel. Naquele instante, Maria percebeu que precisava tomar uma decisão. Mas uma decisão que não envolvesse apenas o desejo de um pai, e sim a busca por sua própria felicidade. Eu vou visitar a fazenda, Maria declarou, com uma nova determinação. Preciso ver por mim mesma. Se ele está mesmo mudando, quero acreditar. Mas se não, terei que deixar isso para trás de vez. Ana sorriu, como se soubesse que essa era a resposta certa. Vou com você. Não, não precisa. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha, Maria respondeu, sentindo uma onda de coragem dentro de si. Despedindo-se de Ana, ela sentou-se novamente à mesa, olhando fixamente pela janela. O céu estava limpo, como seu pensamento começava a se clarear. A fazenda poderia ser a resposta que ela procurava, mas também poderia exigir mais do que estava disposta a dar. Como saber a verdade? O coração dela disparou. Quando olhou para o celular, viu que havia uma mensagem. Era do pai. Estou aqui, esperando por você. Foi nesse momento que Maria percebeu que, independentemente do que poderia encontrar, a jornada que iniciava era dela. Ela apenas precisava ir e descobrir. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta pairava na sua mente: estaria preparada para enfrentar o que viria? O sol começava a se pôr, e com ele, novas esperanças e sombras. A fazenda a aguardava. O que será que encontraria lá? Maria acordou com a luz do sol filtrando pelas cortinas, o calor suave de um novo dia preenchendo o quarto. Seu corpo estava em movimento automático, mas sua mente ainda lutava contra as incertezas. O cabelo desgrenhado e a roupa improvisada não eram nada comparados à tempestade de emoções que se aglomerava dentro dela. O que a aguardava na fazenda? A insegurança a acompanhava como uma sombra. Decidida, a garota tomou um banho rápido, suas ações mecânicas, mas a mente viajando para várias direções. O café estalava na água fervendo, e ela se pegou pensando em como cada xícara poderia ser um novo começo. O aroma despertou lembranças de casa, aquele cheiro conhecido que misturava café com terra úmida. Na pressa de sair, pegou uma mochila leve e colocou algumas roupas. Olhou uma última vez ao redor do que fora seu lar por tantos anos. É hora, murmurou para si mesma, antes de sair pela porta. A estrada até a fazenda se mostrava familiar e ao mesmo tempo estranha. As árvores se moviam devido ao vento suave, como se estivessem lhe dando boas-vindas. Mas o que a esperava era o mistério que a deixava ansiosa e temerosa. Quando finalmente avistou a fazenda, seu coração disparou. A construção imponente parecia antiga e desgastada, mas ainda guardava uma beleza rústica. O tempo e a natureza deixaram suas marcas, mas havia uma força ali que Maria reconhecia. A mesma força que sempre a ligou ao lugar, apesar da dor e da mágoa. Estacionou o carro em frente ao galpão e percorreu o caminho de terra até a porta da casa. Cada passo era uma batalha interna. Ao tocar o peito da madeira velha, respirou fundo, lembrando-se das palavras do pai. Era como abrir um capítulo que não sabia se estava pronta para ler. Ela empurrou a porta e a cena a surpreendeu. O pai estava lá, no centro da sala,
com um semblante relaxado, mas seus olhos mostravam uma vulnerabilidade que ela não lembrava de ter visto antes. Ele levantou a cabeça ao ouvir o barulho, e um silêncio profundo caiu entre os dois. Maria! Ele começou, a voz embargada pela emoção. Oi, pai, ela respondeu, tentando esconder a tremedeira. A tensão era palpável, como se o ar estivesse eletrificado. Ele se aproximou lentamente, como se não soubesse como quebrar a barreira que sempre existiu entre eles. Maria sentiu o coração acelerar ainda mais. Era aquele momento que ela havia desejado por tanto tempo, mas também o mais temido. Eu queria te pedir desculpas. Ele começou, mas as palavras pareciam pesadas, como se cada sílaba carregasse o peso de uma vida inteira. Maria engoliu em seco, as lembranças de dor, frustração, e um desejo desesperado de ser ouvida voltando à tona. Mas havia algo ali que parecia diferente, um brilho de arrependimento nos olhos do pai. Você tem que entender que eu sempre errei. Ele falava com sinceridade. Isso era um salto da primeira pedra solta na fundação da relação deles. Ela hesitou. O que se passava dentro dela? O impulso de gritar, de chorar, de abraçá-lo e também de desistir. Nada era simples. Tudo parecia uma bagunça de sentimentos. Você está falando sério? A pergunta saiu quase como um sussurro, a incredulidade transparecendo. Sim, muito, ele respondeu, um ponto de fragilidade no olhar. Eu estou tentando mudar, mas só posso fazer isso se você me deixar tentar. Maria sentiu a pressão de uma escolha. Uma parte dela queria recuar, mas a outra parte ansiava por essa conexão. O que ela realmente queria? O que era preciso para que a dor não fosse em vão? E, enquanto esses pensamentos dançavam em sua cabeça, o pai deu um passo à frente, quebrando a distância que sempre estivera entre eles. Por favor, me dê uma chance. As palavras ecoaram na cabeça de Maria, e o peso da decisão a envolveu como um cobertor quente. O que ela faria agora? Nesse instante, ela percebeu que a jornada apenas começava. Maria sentiu seu mundo girar por um momento, a realidade ao redor dela se transformando em uma névoa confusa de emoções. O olhar do pai, geralmente tão distante, agora carregava um peso que ela jamais pensou que veria. Havia vulnerabilidade ali, mas também um anseio silencioso. A dúvida consumia. Eu não sei se posso, ela murmurou, as palavras saindo como um sopro de ar quente. A atmosfera estava carregada, e o silêncio parecia mais ensurdecedor do que o habitual. O pai balançou a cabeça, os olhos transbordando de sinceridade. Eu entendo, filha. Mas só peço que você me ouça. Maria observou seu pai, lembrando-se de momentos que já passaram, as risadas, as brigas, e a frustração que sempre acompanhou a figura que agora tentava redefinir. Revirando as memórias, o desejo de ser a filha que ele precisava pesou em seu coração. Por tanto tempo ela começou, a voz embargada. Eu esperei que você visse quem eu sou, que me ouvisse de verdade. O ar pareceu pesar ainda mais. Era um instante de verdade, um momento de exposição. Eu sei. E eu fui um idiota, respondeu ele, com a voz enrouquecida. Mas tudo o que eu faço agora é por você. Por nós. Me deixe mostrar que estou mudando. A palavra mudança ressoou em Maria como um eco de esperança misturado com desconfiança. Era um compromisso significativo, mas o medo de ser decepcionada a fazia hesitar. Ao mesmo tempo, em um canto da sala, uma porta se abriu, revelando a avó de Maria, uma figura marcante que sempre estivera ali como um pilar. O que é isso que ouço? Perguntou ela, com uma voz firme, mas carregada de preocupação. Maria virou-se para a avó, buscando conforto, e então viu um semblante familiar de preocupação sob a face enrugada. Com um olhar de cumplicidade, a avó se aproximou, colocando a mão no ombro de Maria. Às vezes, o coração precisa de tempo para curar, minha filha. Mas a vida é curta demais para se manter as portas fechadas. Aquela simples frase disparou uma onda de reflexões. O que seria da sua vida se ela não arriscasse alçar o voo? Ela havendo esperado um sinal por tanto tempo, talvez este fosse o seu. A ideia de reatar laços parecia ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Maria sentiu lágrimas ameaçarem escorregar por seu rosto.
E se eu me machucar de novo? A inquietação rompeu suas palavras. Mas e se você encontrar a cura? Seu pai respondeu, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir a sinceridade em sua voz. Maria olhou entre os dois, a avó e o pai, e uma onda de emoção tomou conta dela. Eu não posso prometer que vai ser fácil, começou, cada palavra pesada com a gravidade da escolha que estava prestes a fazer. Mas eu estou disposta a tentar. Os olhos do pai brilharam com uma esperança renovada. A avó sorriu, um sorriso cheio de amor e compreensão. A tensão entre eles parecia ser quebrada, um novo começo tomando forma. Então, o silêncio foi interrompido por um barulho estrondoso que ecoou do galpão. Um vazio crescente de tensão tomou conta do ambiente. O coração de Maria disparou de novo, não mais de nervosismo, mas de uma adrenalina surreal. O que foi isso? Ela perguntou, sua voz agora cheia de preocupação. Não sei, o pai respondeu, seu semblante mudando instantaneamente. Mas deve ser algo sério. Ele se virou e começou a andar em direção à saída, e Maria o seguiu, a adrenalina pulsando em seu corpo. O que mais estaria escondido sob a superfície daquela fazenda? O reencontro familiar tinha tomado um novo rumo, e a verdadeira jornada estava apenas começando. E enquanto se dirigiam para o galpão, Maria não pôde deixar de se perguntar que revelações aguardavam por eles. Ao se aproximarem do galpão, o coração de Maria batia mais rápido do que nunca. Ela sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. O barulho que provocou toda aquela comoção parecia vir de dentro, como se algo estivesse se debatendo ou se rompendo. O pai e a avó trocaram olhares preocupados, mas não havia tempo para hesitar. Vamos! O pai exclamou, empurrando a porta de madeira com um movimento abrupto. O som estalado ecoou no ar e Maria entrou, intrigada, mas também aterrorizada. Dentro do galpão, a luz do dia mal entrava pelas aberturas. Os feixes de luz iluminavam partículas de poeira que dançavam no ar. O ambiente estava repleto de ferramentas, caixas e sacos de ração, mas a verdadeira fonte do tumulto estava no canto mais escuro. Maria se aproximou, com o pai e a avó logo atrás. O que eles encontraram foi uma cena inesperada: um cavalo, magro e ofegante, prendendo-se em um dos postes. Ele parecia ter se machucado, e a expressão em seu olhar era de desespero. Oh não! Maria sussurrou, seu coração se partindo ao ver aquele animal tão sofrido. Sem pensar, ela se agachou, estendendo a mão com cautela. Calma, eu estou aqui. Maria, tenha cuidado! Gritou o pai, seus olhos transbordando de preocupação. Mas ela não podia parar. Era como se o instinto falasse mais alto. O cavalo relinchou, mas ao perceber que não estava mais sozinho, seu olhar se suavizou um pouco. Maria se aproximou lentamente, falando em um tom suave, como se acalmasse um amigo. Vai ficar tudo bem, disse ela, a empatia fluindo de suas palavras. Eu vou te ajudar. Enquanto isso, a avó ficou ao lado do pai, observando a cena. Ela sabia que aquele momento era mais do que apenas um animal ferido. Algo profundo estava sendo revelado nas emoções de Maria, como se a conexão com o cavalo estivesse despertando uma compaixão que há muito tempo estava adormecida. Precisamos fazer algo rápido, o pai murmurou, inquieto. Tempestades podem chegar a qualquer momento e o cavalo precisa de atenção. Maria continuava tentando acalmar o animal, percebendo as feridas em suas patas. Elas eram mais profundas do que ela imaginava. Determinada, ela começou a procurar algum tipo de atadura entre as ferramentas do galpão. Sua mente fervilhava: se ela conseguisse cuidar do cavalo, talvez pudesse também curar as feridas que ainda se escondiam dentro dela. Você pode segurar sua cabeça, por favor? Maria pediu ao pai, e ele, ainda hesitante, se aproximou, colocando as mãos na frente do animal suavemente. O olhar dele refletia não só a preocupação com o cavalo, mas a busca por redenção naquele momento. Desculpe, meu amigo, o pai murmurou ao cavalo, como se as palavras se dirigissem também a Maria, a busca por reconexão e cura se entrelaçando em cada gesto. Com cuidado, Maria retirou as fibras do corpo, limpando as feridas com água e, em seguida, aplicando pressa, usando todo o conhecimento que conseguirá ao longo dos anos.
O cavalo começou a se aquietar e, em vez de recuar, confiou nela. A conexão entre os dois crescia, um ciclo de cura em marcha. Maria percebeu que aquilo não era apenas sobre o cavalo, era sobre ressurgir da dor. Neste ato de compaixão, havia um paralelo com sua própria vida, um entendimento de que a cura poderia vir de lugares inesperados e que traumas podiam ser superados, desde que se enfrentassem com coragem. Mais, enquanto ela se concentrava, um movimento no canto do galpão chamou sua atenção. Algo se movia entre as sombras, e um arrepio percorreu sua espinha. O que mais estaria escondido por trás daquela porta e o que isso significaria para a jornada que estava prestes a trilhar? Maria trocou um olhar rápido com seu pai, e o mesmo arrepio de expectativa e aperto estava em seu rosto. O que mais a fazenda escondia? A vida estava prestes a revelar mais do que apenas feridas para cicatrizar. Maria não teve tempo de processar a inquietação que a envolvia. O cavalo estava começando a respirar mais calmamente, embora a dor ainda fosse evidente. Ela sentiu uma onda de alívio ao notar que, pelo menos ali, naquele momento, havia feito o suficiente para acalmar um pouco o animal. No entanto, a inquietação parecia se intensificar. O movimento entre as sombras continuou, e seu coração disparou novamente. Ela se levantou lentamente, ainda sem soltar a cabeça do cavalo, e olhou em direção ao canto escuro do galpão. A luz mal iluminava aquele espaço, e qualquer forma que se movesse ali parecia ameaçadora. Pai, ela chamou, mantendo a voz baixa. Tem algo lá. O pai já estava se preparando para ir até ela quando um som agudo cortou o silêncio. Era um grito, um chamado carregado de dor e desespero. Maria sentiu um frio na barriga. O som era humano, e o desespero dele ressoava em sua própria fragilidade. Fique com ele, disse seu pai, tomando a dianteira, enquanto a avó olhava em volta, visivelmente apreensiva. Vou ver o que é isso. Maria sentiu um misto de nervosismo e determinação. Se havia uma pessoa que precisava de ajuda ali, ela deveria se envolver. O cavalo, embora muito machucado, começava a confiar nela. Um sentimento de coragem começou a florescer dentro dela. Espero que você esteja bem, ela sussurrou para o cavalo, enquanto seu pai se afastava em direção ao canto escuro. Os passos dele ecoavam, e a avó começou a olhar com ansiedade para a entrada do galpão, como se o ar estivesse carregado de perigos invisíveis. Você tem certeza de que deve ir sozinho? Questionou ela, a voz carregada de preocupação. Eu preciso saber o que está acontecendo. Fique aqui e cuide dela, ele respondeu firmemente, mas Maria notou que havia insegurança em sua voz. O coração dela pulava, mas ela não podia deixar seu pai partir sem ela. Vou com você, disse, levantando-se e indo atrás dele, determinada a não ficar para trás. Maria! Não! Fique com o cavalo! Ele gritou, mas já era tarde demais. Ela estava decidida. A escuridão parecia engolir tudo. Maria não conseguia ver claramente, mas o grito estava mais próximo agora. Seu pai parou por um momento para olhar nos olhos dela. Seja rápida e tenha cuidado. Eles se moveram cautelosamente, e enquanto caminhavam, a luz do dia diminuía, afundando tudo em uma mistura de medo e expectativa. Maria não sabia o que iria encontrar, mas havia uma parte dela que sentia que precisaria se preparar para o pior. Finalmente, eles chegaram ao local de onde o som emanava. Um pequeno espaço no galpão, coberto por lonas e sucatas. Quando seu pai puxou a lona, uma cena horrenda surgiu diante deles. Um homem estava caído no chão, seu corpo marcava sinais de luta. Sangue manchava o chão de terra batida. O respingo vermelho chocou Maria, e seu corpo tremeu de horror. No que nós nos metemos? Seu pai sussurrou, os olhos arregalados. E antes que pudessem entender a situação, elas perceberam que não estavam sozinhos. Algo se movia rapidamente nas sombras, e o som de passos firmes se aproximava. Maria olhou para seu pai, e em sua expressão estava a confirmação que os dois temiam. O que quer que estivesse ali não deveria ser encontrado. Os dois congelaram por um instante, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A única certeza naquele momento era que algo sombrio estava prestes a ser revelado, algo que afetaria não apenas o cavalo, mas todas as vidas envolvidas. E se a fazenda guardasse segredos mais profundos do que eles poderiam imaginar?
O que realmente estava acontecendo ali? Enquanto o temor cedia espaço à curiosidade, o destino de todos eles parecia estar prestes a mudar, e Maria sentiu que talvez essas feridas fossem apenas o começo de uma jornada muito maior. A tensão no ar era palpável, e Maria sentiu a pulsação forte em suas têmporas. O olhar de seu pai ainda anulava a sombra crescente que se aproximava. Era um misto de instinto protetor e uma dose amarga de dúvida, como se ambas as emoções estivessem em conflito dentro dele. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Foi então que o som se tornou claro, um eco pesado de passos firmes que pareciam cortar o espaço entre eles e a escuridão. A silhueta surgiu lentamente de trás de um monte de caixas empilhadas. Um homem alto, de cabelos desgrenhados, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Maria não conseguia entender se ele era o agressor ou a vítima, mas o olhar dele, vazio e tomado pela cólera, a fez hesitar. Saiam! Ele gritou, a voz entrecortada pela respiração forte. Saia daqui, não há nada para vocês. Calma. O que aconteceu? Seu pai se adiantou, a voz controlada, mas a inquietação evidente. A pergunta pairou no ar, mas a resposta nunca veio. O homem se lançou para frente, mas foi um movimento hesitante, como se estivesse se debatendo entre avançar ou recuar. Então, ele parou abruptamente, como se tivesse decidido se render à opção mais difícil. A verdade. Maria sentiu o próprio coração acelerar quando notou que, nas mãos dele, havia algo que refletia luz fraca, uma faca ensanguentada. A visão fez seu estômago embrulhar, mas antes que pudesse processar, o homem fez um gesto dramático, erguendo a lâmina como se fosse um troféu sangrento e desesperado. Eles estão chegando, não temos tempo. Ele olhou para os dois. Em seus olhos havia uma mistura de fúria e medo. Eles não irão parar até que todos nós estejamos mortos. A expressão do pai de Maria se transformou. O que quer que estivesse acontecendo, era mais profundo do que qualquer um deles imaginava. Ele olhou para Maria, o medo se infiltrando em seus olhos. Volta! Agora! Ele gritou, mas Maria tomou uma decisão. Não podia deixá-lo enfrentar aquilo sozinho. A corrente de braveza que havia despertado dentro dela a fez agir. Espere! Ela interveio, sentindo que as palavras estavam escapando dos seus lábios. Nós podemos ajudar. O que você sabe sobre isso? O homem hesitou, seus olhos mudaram de raiva para vulnerabilidade em um instante. A lâmina tremia em suas mãos, e a tensão entre eles parecia quase tangível. O silêncio dominou, e Maria soube que tudo poderia mudar a qualquer momento. Eles estão atrás de mim e vocês não estão seguros aqui, ele disse finalmente, a voz mais suave, mas carregada de pânico. Preciso de ajuda, mas não posso confiar. E se você estiver com eles? O pai de Maria franziu a testa, seu instinto protetor em alerta máximo. Você precisa nos contar tudo. Não podemos ajudar se não soubermos o que está acontecendo. Nesse momento, uma nova onda de barulho irrompeu do lado de fora do galpão, passos rápidos e vozes em alvoroço que se aproximavam. A situação se tornava cada vez mais desesperadora e, com isso, o homem começou a desesperar, a faca agora pendendo como um peso mortal em sua mão. Rápido! Ele gritou. Se não correrem, todos nós estaremos perdidos. O instinto de sobrevivência tomou conta de todos eles. Maria trocou olhares com seu pai. Num movimento quase involuntário, decidiu seguir o homem na escuridão, não sabendo se aquela era a escolha certa ou se seria a última vez que viriam à luz do dia. E assim, enquanto elas se afastavam do galpão e correndo em busca de um refúgio, Maria se perguntava se aquela jornada havia apenas começado. Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras da fazenda? As respostas vindo à tona não seriam nada menos que explosivas. O chão irregular batia contra os pés de Maria enquanto ela seguia o homem, o coração batendo descompassado. Cada passo se arrastava na incerteza, mas a urgência em seus olhos a guiava como uma brisa fresca em uma noite quente. Ao lado dela, seu pai parecia em conflito entre seguir o impulso de proteger a filha e a necessidade de entender o que estava acontecendo. Vamos, rápido! O homem pressionou, sua voz rasgando o silêncio da noite. Maria olhou para trás, a entrada do galpão desaparecendo na escuridão.
O medo a envolveu como uma nuvem densa, mas uma parte dela queria acreditar que estavam tomando a decisão certa. Eles se esgueiraram pelo fundo da propriedade, cercados por sombras. As árvores altas e os arbustos pareciam murmurar segredos obscuros enquanto o grupo avançava, e Maria se perguntava se deixavam para trás mais do que apenas o galpão. Quem está atrás de você? Seu pai perguntou, finalmente rompendo o silêncio. Organização um grupo poderoso, o homem respondeu, a voz tremendo. Eles querem acabar comigo porque eu sei demais. Do que você sabe? Maria perguntou, não conseguindo conter sua curiosidade e preocupação. Ele hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Eu fui cúmplice de algo horrível. E agora eles estão me caçando para silenciar a verdade. Maria trocou olhares com seu pai, a sensação de dúvida apertando como uma viseira em sua cabeça. O que você fez? O que há tanto assim a esconder? A expressão do homem se distorceu enquanto ele se lembrava dos detalhes. Eu vi coisas que não deveria. Eles prendem pessoas, fazem experimentos, tudo em busca de poder. E agora, eles vieram atrás de mim. Maria sentiu um frio na espinha. O que ele havia descrito era inimaginável, mas ela podia sentir a verdade em seus olhos. Aquela não era apenas a sobrevivência dele, era a sobrevivência deles também. De repente, um grito cortou a escuridão, distante, mas claro. O homem congelou. Eles estão mais perto do que pensei. Precisamos encontrar um lugar seguro. Ali. Seu pai apontou para uma cabana de madeira escondida atrás de um grupo de árvores. Vamos! Eles correram para a cabana e se lançaram para dentro, a respiração acelerada. O ar estava impregnado de poeira e mofo, com sinal claro de abandono. Se escondam! O homem ordenou enquanto olhava pela pequena janela suja. Maria encostou-se à parede, ouvindo o som de passos se aproximando, cada um mais alto que o anterior. O mundo fora da cabana parecia desmoronar, e Maria lutava para não imaginar o que poderia acontecer se fossem descobertos. Silêncio. Era como se a vida lá fora tivesse sido engolida. Eles podem estar nos procurando, o homem sussurrou, seu rosto pálido à luz tênue que entrava pela janela. Maria queria perguntar mais, mas o medo a paralisava. Quanto mais tempo ficassem ali, mais perigosa seria a situação. E, de repente, um pensamento atravessou sua mente. E se o homem fosse a causa de tudo isso? E se ele mentisse? Você realmente está dizendo a verdade? Podemos confiar em você? Maria não conseguiu conter a pergunta que quase lhe queimou a língua. Ele virou-se para ela, e seus olhos, que antes carregavam fúria, agora se encheram de desespero genuíno. Eu não sou o inimigo. Eu sou apenas um homem tentando sobreviver. A verdade sempre chega, Maria, e quando isso acontecer, quer você ou não, não haverá como voltar atrás. Nesse instante, a porta da cabana se estremeceu. Um golpe forte. 1, 2, 3. Eles estão aqui. O homem sussurrou, e todos prenderam a respiração. O que acontecerá a seguir? O que mais estava por trás da verdade que ele mencionou? A escuridão parecia cada vez mais ameaçadora, e a esperança começava a escorregar entre seus dedos. A noite estava densa, carregada de tensão. O homem de olhos assustados olhou entre Maria e seu pai, seu corpo tremendo levemente. As batidas na porta ecoavam, mas para eles, cada golpe era um lembrete do perigo que corriam. O silêncio na cabana era quebrado apenas pela respiração ofegante e pelo eco distante das batidas impertinentes. O pai de Maria se posicionou na frente dela, como uma barreira, um instinto protetor ativando-se sem hesitação. Maria sentiu o coração descompassado, a adrenalina pulsando enquanto ela tentava manter a calma. Precisamos fazer algo, sussurrou, a voz baixa mas firme. Você tem razão, retornou o pai, os olhos fixos na porta. Se conseguirmos sair por trás podemos encontrar um ponto seguro. O homem hesitou. Mas e se eles já estiverem ao redor? Eu não posso colocar vocês em risco. Mas você já está colocando. Maria não conseguiu conter a indignação. Precisamos nos unir, ou não vamos sair dessa. Precisamos de um plano. A avó, que tinha permanecido em silêncio até então, acrescentou. Maria tem razão.
Se eles chegarem, vamos precisar de coragem e cooperação para nos livrarmos dessa situação. Um silêncio pesado pairou. A verdade era inegável, a situação exigia uma ação rápida. Ele estava certo. Eles não podiam permanecer ali, esperando o inevitável. O homem respirou fundo, e a fragilidade em seu olhar revelava que, apesar do desespero, havia um desejo fervoroso de sobreviver. Os golpes na porta aumentaram, ressoando como batidas de um tambor em um ritual de apavorante expectativa. O homem se virou para eles, a expressão endurecida. Meu nome é Rodrigo. E estou aqui para trazê-los a verdade. Não sei o que os espera do lado de fora, mas posso garantir que não são apenas sombras em busca de mim. Maria lhe lançou um olhar penetrante. Como assim? O que há de tão importante nesse grupo? Rodrigo hesitou, os olhos passando das mãos trêmulas para os rostos nervosos ao seu redor. Logo, sua voz tomou um tom baixo, mas cheio de urgência. Eles fazem experimentos. Eles aproveitam a fragilidade das pessoas, testam limite e controle. Eu fui um dos responsáveis por isso. Eu achei que estava ajudando, mas me enganei. E agora eles estão atrás de mim porque eu me recusei a continuar. As palavras de Rodrigo eram como um balde de água fria em um fogo ardente. Maria sentiu um nó se apertar em seu estômago. Então, você está dizendo que eles podem estar atrás de você também, completou o pai, claramente aterrorizado com as implicações. Um novo golpe na porta fez todos estremecerem. O silêncio tinha ido embora, e eles precisavam agir rapidamente. Maria, temos que sair. Agora! Disse o pai, determinando que a escolha de coragem era a única saída. Rodrigo olhou em volta, ansioso. A saída dos fundos. Minha mochila, eu tenho um mapa. Maria não hesitou. Juntos, formaram uma corrente de determinação. O homem se moveu rapidamente para buscar a mochila e, em um movimento de intenso foco, eles se dirigiram à saída. Vamos, rápido! O pai de Maria puxou a porta traseira, revelando um mundo tenebroso. A escuridão se espalhava como um lago profundo, mas Maria não hesitou. A coragem dela conduzia, empurrando-a para fora da cabana, um passo por vez. Naquela noite, cada passo dado era um teste, cada sombra que cruzava seu campo de visão um lembrete dos medos que estavam fugindo com eles. O trio seguiu, correndo para o inesperado. Chegaram à florestinha atrás da fazenda, onde a terra batia contra os pés como um sussurro de liberdade. Aqui! Rodrigo apontou, com a luz de uma lanterna fraca a conduzi-los. O que viram a seguir seria um divisor de águas. O coração de Maria acelerou quando avistaram uma pequena clareira, onde uma estranha construção de madeira se erguia timidamente, coberta de eras e sombras. Este é um dos esconderijos, disse Rodrigo, ofegante. Precisamos nos proteger. O grupo entrou na construção e, ao fechar a porta com um tranco, Maria respirou aliviada. Acabaram de escapar. Mas, ao olhar para os rostos de seus companheiros, ela percebeu que a luta estava apenas começando. O que faremos agora? Perguntou. Rodrigo encarou-os, a expressão de determinação se afirmando. Vou conectar vocês com um grupo que pode nos ajudar. O que descobriram nas sombras não deve ser silenciado. Vamos lutar juntos por essa verdade. E assim, enquanto as sombras que os perseguiam infestavam a noite, uma nova determinação florescia no coração de Maria. Ela percebeu que sua própria jornada de redenção se entrelaçava com a de Rodrigo e seu pai. Juntos, eles eram mais do que feridas invisíveis, eram lutadores em busca de liberdade. O amor que se perdeu começava a ser libertado, e a próxima etapa de suas vidas requeria um coração corajoso e uma determinação inabalável. A garota olhou em volta, decidida e ainda assombrada pela adrenalina. O nevoeiro da história começava a se dissipar, e a verdade que as sombras guardavam estava prestes a vir à tona. Não havia voltas, nem medos que pudessem impedir aquele novo começo. Maria se lembrou das sementes plantadas, do tempo que era preciso para ver as flores desabrochar. Agora era a hora de se reencontrarem, de se aproximarem de seus próprios demônios e prepararem para as tempestades que viriam. A liberdade poderia estar à espera. A vida de todos que estavam ali merecia uma nova chance. Ravivado pela determinação, ela sorriu para seu pai e Rodrigo.
Vamos descobrir essa verdade juntos. Então, com corações pulsando de expectativa, eles se prepararam para enfrentar as sombrias revelações que ainda estavam por vir. E assim, mais do que um sinal de recomeço para seu relacionamento, cada um ali começou a perceber que a força da união e da verdade era a raiz do verdadeiro amor. O que o destino ainda tinha preparado para eles? O que mais estava escondido nas sombras de São Miguel das Palmeiras? As respostas estavam apenas começando a se revelar, e Maria sabia que sua história ainda não tinha chegado ao fim. Se você se emocionou com essa história e deseja acompanhar mais transformações como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber todas as notificações e não perder os próximos capítulos emocionantes. E, por favor, deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe suas reações nos comentários e nos diga o que achou do final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.